Saudações, bom dia, boa tarde ou boa noite. Vamos falar de literatura? Vamos falar de literatura brasileira e vamos falar de um autor que o pessoal conhece muito pelo infanto-juvenil, assim, então uma rica, uma complexa, uma imensa produção infanto-juvenil, tem muitos livros, mas o Moacir Scliar, que é o objetivo hoje da nossa conversa, objeto da nossa conversa, Moacir Scliar, que nasceu em 1937 e faleceu em 2011, foi produzir uma obra que é assim sempre em diálogo com outras obras. A gente vai ver isso, claro, muito infanto-juvenil, mas tem muita obra para adulto também, né? E ele sempre tem algumas questões ali, igual alguns autores americanos, assim, que sempre tem um tema, né? Alguns temas, igual o Philip Roth, por exemplo, né? Que tem alguns temas, por exemplo, a questão da condição judaica, né? Sendo um médico, sendo descendente de judeus, né? Família judaica e tal. O Moacir Scliar trabalhou muito essa questão da imigração do judeu para a América, né? No caso, para o Brasil, né? Depois nós vamos fazer uma série sobre autores que falam de imigrações, né? O Ratum falando da imigração dos libaneses, Zé Gattai falando anarquistas, graças a Deus, falando dos ídolos brasileiros, né, os italianos que vieram para o Brasil. A gente pode fazer assim, né? Tem autoras polonesas contando a história da imigração dos poloneses. E no caso, o Moacir Scliar fala muito dos judeus que estão vindo, principalmente depois das guerras, né? Primeira e Segunda Guerra Mundial, nem se fala, né? A questão da perseguição sistemática que foi do Partido Nazista e tal, né? Então, o Moacir Scliar já começou assim no infanto-juvenil, por dizer, né? Ele começou lá nos anos 60, 70, depois foi republicado nos anos 80, Carnaval dos Animais, que é uma narrativa muito simples, né? Contos assim, que você pode dizer, isso é para um público infanto-juvenil, ou juvenil, como se fala hoje, né? Hoje tem até categorias dos juvenil, né? Já mudou essa categorização, pelo menos na biblioteca onde eu trabalho, já tem o público juvenil, né? O terceiro ciclo, aí já eu acho que é mais assim. E aqui são contos brasileiros, muito simples assim, né? Começo de carreira mesmo, né? Mas é interessante que aí ele pegou mesmo esse tema da imigração judaica, né, dos judeus para o Brasil, que o exército de homem só, quando ele conta a história do capitão Birobidjan, que é esse homem que vem fazer a América, né? E ele vai contando, né? Esse aqui, o exército de homem só que ele vai contando toda a questão da perseguição dos judeus saindo da Europa, vindo para o Brasil, né? E fazendo o Brasil. Geralmente as histórias acontecem no sul do Brasil, né? O Moacir Scliar inclusive a maioria é editado pelo LPM, que é uma editora do Rio Grande do Sul, né? Então, na terra mesmo, assim, é uma fala que ele resgata essa questão judaica, né? A imigração judaica e a população do sul do Brasil, que é isso, né? Vários europeus ali, alemães, poloneses, judeus, né? Italianos. Então, a lembrar que quando teve aquela onda migratória para o Brasil, imigração para o Brasil, ou seja, foi ali no sul, né? Paraná, Santa Catarina, Rio Grande do Sul, recebeu muito pessoal da Europa na passagem do século XIX para o XX, né? Então ele vai contando, ele vai inserindo na narrativa várias pessoas, como a gente vai ver, ele vai inserindo na narrativa várias categorias de pessoas e vários autores da época, né? Mas não é um romance histórico, né? Ele usa só como dar um contexto, mas não é um romance histórico, né? Interessante que ele trabalha isso. E aí teve um livro que foi famoso, né, Marx e os Felinos, porque serviu de base. Muitos falam, olha o plágio, daquele filme Aventuras de Pi, que foi baseado no livro chamado A Vida de Pi, que seria um menino hindu, menino indiano, né, que estava num barco, e o barco afundou e ele ficou lá com o tigre. E aqui no caso é um jaguar, né, no livro do Scliar, é um jaguar. E aí o pessoal falou, isso aqui ficou famoso, né? Ele ganhou um Oscar de melhor diretor em 2013, né? O filme de 2012, As Aventuras de Pi. É que a menina fica no barco e tem lá um tigre, tem que domar o tigre e tal, aquele negócio todo, né? E aí, isso tem um plágio, né? E virou todo, mas aí a própria Wikipédia assume que o Ian Martel, baseou o núcleo da história, né? Claro que não é a mesma história, mas baseou o núcleo da história na narrativa do Scliar, né? E o Scliar trabalha muito isso, né, a questão da família também, né? Então a questão dos ciclos geracionais, que, por exemplo, se o filho nasceu no Brasil de uma família judaica, ele vai
tem que conhecer a vida do pai, a vida do avô, dos ancestrais que viveram na Europa e por que eles fugiram. Fugiram dos pogroms da Rússia, fugiram do avanço nazista, né? Então ele vai trabalhando muito essa questão. Esse aqui é mais infantil, juvenil, é mais juvenil, vou falar juvenil, né? Terceiro ciclo, você trabalha no terceiro ciclo. E é a questão disso, ele vai falar da família, né? O jovem que nasceu na América compreender como é que era a vida dos ancestrais na Europa, né? Outra aqui, ó, sonho, mais uma vez, como um jovem, né, brasileiro vai compreender suas raízes europeias, né? Então, e o judeu mais do que o europeu, o judeu, né, veio do Oriente Médio, então ele viveu em diáspora, né? E aí ele viveu na Europa e tem as classes, tem os judeus lá do Oriente, os judeus mais da Espanha e de Portugal, né? Então isso aqui é mais juvenil também, né? Agora vamos falar um pouco agora dos livros. Eu não tenho aqui em físico, mas Sentado no Jardim, realismo mágico. Imagina uma família judaica comum, né, imigrante, nascer um centauro. Centauro, você sabe, é uma figura mitológica grega, que é uma criança meio humana e meio cavalo, por exemplo, né? Mas aí o inusitado da coisa, ele vai mostrando o realismo meio Kafka, né? Ele me explica por que o menino nasceu meio centauro, mas, né? Então ele, de uma coisa assim, um mote totalmente estranho, bizarro, ele vai mostrando que é justamente o deslocamento da família num novo ambiente, no caso seria o Brasil, né? Majestade do Xingu, ele faz um acompanhamento, o livro de 97, ele faz um acompanhamento imaginando a história de um narrador em contato com uma pessoa real que no caso é o Noel Nuttall, que é um judeu ucraniano que veio para o Brasil, né, é um médico indigenista, trabalhou com os indígenas, e ele viveu de 1913 a 73. Então, na narrativa do Esquilo, ele inclui, e ele já fez isso em outros momentos, por exemplo. Vamos achar outro livro que ele fez, ó, Sonhos Tropicais. Sonhos Tropicais de 92, o Moacir Sclia incluiu na narrativa, inclusive esse livro ganhou o prêmio Jabuti, né? O Oswaldo Cruz, que aí ele vai contando os avanços na medicina, né, sanitarista, a questão do combate às epidemias, que é a obra, a vida do Oswaldo Cruz. Então ele faz muito isso, ele insere. Quer ver um outro livro que ele faz isso? É A Mulher que Escreveu a Bíblia. A Mulher que Escreveu a Bíblia é uma hipótese do Harold Bloom, aquele lá do cânone ocidental, o cânone ocidental, e ele fala que as possibilidades de que tem uma mulher que tenha copiado a Bíblia, escrito a Bíblia, porque principalmente daquela parte do Salomão, dos cantares, dos provérbios, ele acha que tem uma voz um tanto quanto feminina, né? E aí a elaboração das figuras femininas na narrativa. Então ele acha, aí o que o Sclia faz? Ele inclui essa hipótese. Então ele fala assim, imagine que uma das mulheres, as esposas do rei Salomão, né? O rei Salomão, aquele que tinha várias esposas, né? Imagine que ele incluiu né? Uma dessas mulheres era letrada, né? Era copista, então ela ao copiar os manuscritos, ela dá uma melhorada, podemos dizer assim, né? Até porque a Bíblia tem várias versões, né? Então você tem versões de texto antes do exílio na Babilônia, você tem trechos depois do exílio na Babilônia, depois você tem um período persa, né? Que é pós a Babilônia. Depois você tem os textos helênicos, ou seja, depois que os gregos assumiram a Palestina e tal. Então, essas várias versões. Então, imagine então que uma dessas versões é uma mulher, né? Então ele pega essa hipótese lá ele trabalha sem intertexto, né? Então ele pega essa hipótese do Harold Bloom e transforma na A Mulher que Escreveu a Bíblia em 99, ganhou o prêmio Jabuti, né? Então ele faz muito isso, a questão de familiares, para voltar ao juvenil aqui, ó, mais juvenil. O irmão que veio de longe, então a mesma coisa, né? Ele vai trabalhando a questão que é bem juvenil e vai trabalhando essa questão do brasileiro mesmo, né? Um tema mais brasileiro, família, a relação do jovem com o pai, né? Então assim, a obra dele juvenil é sensacional, assim, né? Aquele estranho colega, o meu pai, aí a relação do filho com o pai, né? E ele escreveu crônicas, ó, pra você ver, essas crônicas, né? Um país chamado Infância, essa coleção que eu acho que um dos primeiros textos que eu li do Moacir Sclia foi nessa coleção, Para Gostar de Ler, né? Ele escreveu muito para essa coleção, Para Gostar de Ler. E aí ele fez muito essa questão de reescrita, né? O intertexto. Então aqui, por exemplo, trabalhando com o Guarani, ele está trabalhando com o Guarani do José de Alencar. Aqui ele está trabalhando com o Alienista, né, do Machado de Assis. Aqui, novamente, Machado de Assis.
que é o Dom Casmurro. Então essa coleção aqui, ele vai pegando temas do livro original, no Casmurro, o Alienista, o Guarani, tem outros também que ele trabalhou, viu? Por exemplo, tem uns que ele faz intertexto com o Kafka, né? Os Leopardos de Kafka. Tem outros que ele faz com pintura, por exemplo. A Orelha de Van Gogh são contos que tem lá intertexto com Van Gogh. Aqui, ó, já tem outro livro, Imaginário. Aqui são contos, crônicas que ele escreveu para o jornal Folha de São Paulo desde 93. Desde 93, Folha de São Paulo, e eles uniram essa edição em 2001. Né? Fizeram aqui, são contos bem simples, são crônicas, né? Muitos temas que ele repete ao longo da obra, né? Então ele tem muito intertexto, as leituras, comentando as próprias leituras, né? Então fica a dica aqui de crônicas, de contos, o imaginário cotidiano. Né? E por falar em jornal, também tem isso aqui, ó, bem juvenil, né? Que é Imaginando Notícias de Jornal. Ele faz narrativas a partir de notícias que ele viu no jornal, né? Tipo, o Manuel Bandeira fazia poemas imaginando, lendo notícias de jornal, né? E muitos autores, o Dostoiévski também fazia isso, né? Então ele pega a notícia e vai fazendo a narrativa. O Dostoiévski também lia jornal e tinha as ideias para os livros, né? Tem esse negócio também de o Dostoiévski leitor de jornal, né? Aproveitava. Os autores gostam muito de ler jornal. Outro tema, outro livro aqui, ó, Palavra Mágica, esse aqui de 2018, né? Foi deixado o material dele e é uma ficção de juvenil. O Moacir Sclia morreu em 2011, então isso aqui do póstumo, né? O pessoal que deixou a póstumo. Então, assim, a obra do Moacir Sclia sempre se diária com outros textos, né? Muita leitura, muita erudição, e ele vai ler e sem pretensão também, né? Por isso que ele tem essa grande acolhida no público juvenil, porque ele, inclusive, é base de leitura para outras obras, né? Por exemplo, você quer saber lá do os Sertões, lá do Euclides, né? Então você quer saber de Canudos, então ele tem um livro chamado O Sertão Vai Virar Mar, de 2002, aí ele vai mostrando, aí você pode apresentar ao público juvenil o livro e desse livro chegar até a obra do Euclides, né? Euclides da Cunha, Sertões, né? E aí essa é a dica que fica da literatura brasileira, assim, é uma passant, né? Depois eu pretendo fazer vídeos específicos sobre obras, por exemplo, livros que compensam, a gente fazer um vídeo específico, olha, discutir a majestade do Xingu, daí um vídeo interessante. Discutir a mulher que escreveu a Bíblia, daria um vídeo interessante. Discutir Orelha de Van Gogh, os contos, acho que os melhores contos, né? E discutir essas releituras que ele faz das obras, né? Essas obras aqui, principalmente esse ciclo, né, que ele faz lá da obra do Canudos, né? Dos Sertões e tal. E essa aqui, né? Vai discutir essas coleções do Dom Casmurro, do Alienista e do Guarani, né, que é essa coleção que ele trata de intertextos, né? Ou seja, vai apresentar o jovem as obras clássicas, mas de uma forma infanto-juvenil, né? Então ele pega a narrativa infanto-juvenil e tem outras obras, viu? Eu não apresentei todos os livros dele, não, tem muita coisa aqui. Tem um que ele dialoga com outros autores, por exemplo, Policarpo Quaresma, né? Tem outro livro que ele faz. Então você pode apresentar esse livro e chegar por quase triste, né? Fim de Policarpo Quaresma, do Lima Barreto, que é um exemplo também de narrativa que você pode começar no básico, e aí, né, em vez de você entregar o Dom Casmurro, né, igual eu li o Dom Casmurro da primeira vez, assim, no Sofia um Bar, eu só fui entender o Dom Casmurro na terceira leitura, né? Então você apresente isso aqui, ó. Vamos trabalhar então ciumento de carteirinha, começa a literatura em juvenil, e aí você chega até o Dom Casmurro do Machado de Assis, né? Então fica a dica de apresentar a literatura brasileira através das obras do Moacir Sclia, né? E aí vou voltar depois, por exemplo, Sonhos Tropicais também vale um vídeo que ele vai falar do Oswaldo Cruz, né? Então eu acho que tem muita coisa assim. Manual da Paixão Solitária, 2008, também um romance para adultos, também compensa, né? Então
Eu sei que tem um romance dele sobre a construção do Cristo Redentor. Vou até averiguar isso aqui para a lista, porque não tem todos os livros dele aqui na lista, né? Mas é isso aí. Então deixa umas dicas também se vocês têm algum livro predileto do Marcis Clear pra gente falar aqui. E quais, né, faltou na lista que merece uma menção honrosa. Obrigado pela atenção e não se esqueçam de compartilhar.